Bom dia, boa tarde, como diz o Rubem Gonzalez, boa madrugada, boa qualquer hora. Você está ouvindo o programa Lusofonia e hoje, até por conta da ocasião especial de amanhã, aqui na parte da América do Sul, eu procurei fazer um pedido ao pessoal para falarmos sobre o esporte, né? Sobre como anda o esporte na lusofonia, né? Mas até cheguei a fazer uma entrevista com um amigo flamenguista para que tenha um espaço próprio para falar sobre o Flamengo, né? Que já está disponível no canal, né? Eu pessoalmente achei a entrevista muito interessante, principalmente para quem é torcedor do Flamengo, né? Mas mantendo toda a frieza necessária para o jogo de amanhã, eu vou estar atento ao jogo da Taça Libertadores, que de certa forma, por si só, tem um comportamento lusófono, não apenas em relação ao Brasil, que afinal o Flamengo está situado no Brasil, que é um país lusófono por si só, mas também por conta dessa relação com mais um país lusófono, que é Portugal, que é o técnico Jorge Jesus. Meu nome é Fábio Chamon, falo da chuvosa Vila Velha, estado do Espírito Santo, Brasil, e até o momento eu converso com o Max Brito, que está na Alemanha, que talvez esteja com neve, né? Deve estar frio, mas no caso com neve. E com o Samuel, que fala de Luanda, que eu não sei como está a previsão do tempo. Por acaso aqui ainda não está neve e creio que o Sam agora está em Cabinda, não é, Sam? Sim, hoje estou em Cabinda e a previsão é chuva de 3 em 3 horas. Então a previsão do tempo é de frio a chuva, né? Pelo que se vê. Sim, é verdade. E peço desculpa pela minha voz, ainda estou a recuperar da gripe. Por isso hoje vai aparecer toda cheia de rouquidão. Então Por aqui vamos. é tempo dos... vamos. Não, só queria aumentar. Aqui é chuva e insectos por todo lado. Não adianta ficar à noite debaixo de uma lâmpada que também chove insectos. Mas podemos continuar. Vamos. Bom, o tema, como já foi dito, o tema de hoje é sobre o esporte na lusofonia, né? Então acho que eu tenho uma coisa de, não sei, talvez seja mania de acadêmico, né? Mas eu acho que a gente começar a circular ter um texto mesmo que de uma página para antes de cada programa, para partir daí talvez começar a fazer uma pesquisa mais sólida, né? Mas acredito que quanto ao esporte, eu acho que a gente várias coisas que a gente vivenciou, né? Então eu pergunto ao Max como é que anda o esporte de forma geral em Portugal. Bem, connosco, o único desporto que existe, bem, em Portugal escreve-se desporto, não esporte, é a única diferença, mas connosco só se dá muita atenção ao futebol.
E é um desporto que para nós é mundialmente conhecido, temos treinadores conhecidos, jogadores conhecidos, mas é praticamente apenas futebol, que também é o único que tem o apoio do Estado, o apoio das grandes empresas, o apoio dos grandes clubes, anda tudo à volta de futebol. De resto, Portugal também é muito conhecido no mundo do atletismo amador, também no mundo das artes marciais, por exemplo, com karaté e taekwondo. Taekwondo não, só mesmo karaté, se não estou em erro, sim, peço desculpa. E pronto. A nível de desporto praticado pelas pessoas, o desporto favorito costuma ser atletismo, ciclismo e natação. E são estes três barras fundamentais. Apesar de tudo, um número muito grande de portugueses não sabe sequer nadar. Ou seja, geralmente isto está a melhorar, com a minha geração já melhorou bastante, mas a geração anterior era muito raro encontrar quem soubesse nadar, apesar do mar estar sempre à nossa porta. Portanto, é apenas uma curiosidade deste lado. E acho que é assim. Esse é o nosso panorama. Ok, aqui por lado de Angola, você tem dois fenômenos, né? O futebol, claro, é o desporto favorito. Temos um campeonato nacional, mas que é meio fraquinho, porque depende de patrocínios, que geralmente são instituições públicas, né? O Exército patrocina o 1º de agosto, a empresa de petróleos Sonangol patrocina o Petro, o ASA é patrocinado pela TAG, que é a Transportadora Nacional. A polícia também tem uma equipe que é patrocinada. Ou seja, por falta de uma economia de mercado com mais empresas que possam patrocinar, então estamos a depender de empresas públicas, né? Se comparares com o Congo, por exemplo, no Congo tens o TP Mazembe, que é patrocinado pelo empresário Katumbi, né? Tivemos uma coisa similar com o nosso empresário Beto Kangamba, acho que é famoso, infelizmente, no Brasil por ser um traficante de mulher, estava a traficar mulheres do Brasil para Angola para a prostituição, mas, pelo visto, ele também foi à falência quando o país entrou em crise, porque, pelo visto, também recebia dinheiro de fontes do Estado. Então, o campeonato nacional, que é o Girabola, anda meio fraco. Os outros o segundo desporto também que é popular é o basquetebol, especialmente em Luanda e Benguela tens uma minoria de pessoas que são mesmo empenhadas a jogar basquetebol, temos algumas boas equipas, e se bem que nunca tivemos um jogador nacional que fosse muito distante, tipo na NBA, e os outros desportos menores dependem de verba do Estado, por isso você pode ter pequenas equipes, pequenos campeonatos de handball, de atletismo, de coisa parecida, porém não é algo massivo. O mais popular mesmo é só o futebol e o basquetebol. Bom, deixo a palavra. Era só esse comentário. Bom, aqui no Brasil, como vocês sabem, o esporte mais popular é o futebol, né? Embora a gente tenha falado que existe a questão da lógica colonial, que eu não sei se talvez tem em Angola, pelo fato de você ver, talvez em Angola é muito comum você ver jogadores, é muito comum você ver jogadores de Angola que vão jogar em Portugal, né? Acredito que tem uma boa quantidade de jogadores angolanos que jogam em Portugal, né? E aqui no Brasil. Angolanos e brasileiros. Sim, sim. Acho E. que a Vai. seleção nacional geralmente é muito dividida entre Brasil e Angola a representar Portugal. Sim, por acaso tens muito, mas tens dois grupos aí. Tens os que nasceram na diáspora, que é um grupo que está a aparecer agora, né, que viveram em Portugal ou nasceram em Portugal, e tens o outro grupo que era os primeiros que jogam em Angola e depois vão para Portugal, né, tipo o Mantorras.
Então tens dois grupos aí. Aqueles que nasceram na diáspora, bom, são. Sim, grandes jogadores. Sim, os que nasceram na diáspora, bom. Sim, Mantoras é angolano. Não sabia. Sim, Mas o que é diáspora? não, diáspora, tipo, angolanos que nasceram em Portugal. Ou nasceram em Portugal, nasceram na Alemanha. Tem alguns jogadores novos que são filhos dessas pessoas que emigraram para Portugal e para a Europa. É o mesmo que o Mas aí português já agora na Alemanha, em que mantém muita ligação com Portugal, mas já estão na Alemanha, não é? Portanto, a ligação com a terra dos pais, por exemplo, é cada vez mais distante. Essa é a diáspora. E geralmente mantém algumas tradições do país de origem, como a comida, expressões de língua, e pronto. Mas isso vai diluindo com cada geração, não é? Por exemplo, se eu lembro, por exemplo, que na Copa do Mundo, se não me engano, de 2006, teve o jogo Portugal e Angola. Aí eu acredito, talvez a maioria dos jogadores angolanos, se teve alguém que jogou internamente, eram poucos, né? eu me lembro daquele jogo, creio que a equipe de Portugal não tinha nenhuma pessoa originária de Angola que jogou naquele jogo. E, infelizmente, o jogo que podia ser uma festa, as pessoas levaram aquilo muito no patriotismo ruim, né? Porque estavam a dizer que não, é agora que nós vamos se vingar pelo colonialismo, por tudo. E criou um clima ruim no jogo, né? O que era um bom jogo de futebol, nós tínhamos chance de ganhar, mas oh, a mente estava para o meu lado. Como é que vocês viram isso aí, Brito? Ainda te lembras do jogo? Em que ano é que foi? Foi em 2006, quando Angola foi ao Mundial de Futebol pela primeira vez. Jogou contra Portugal. Não me lembro, sinceramente. Por isso, nessa altura andava muito distraído. E já vês, né? Ou seja, nós levamos muito a sério e os portugueses nem sequer levaram a sério. Por acaso não me lembro mesmo. Lembro-me quando levámos uma tareia da Alemanha, quando foi a 6-2, ou coisa assim parecida, ou 4-0. E depois foi o Brasil, não foi? Na mesma série. O Brasil depois na final não levou pior que Portugal. É isso. Então, vês um É, pouco, né, eu, Fábio? Como é que é essa dinâmica? Por acaso não ligámos muito, não. Não foi assim muito falado em Portugal. O que foi pena. O que é pena é essa reação, não é? Porque o desporto é desporto. Portanto, é sempre bom uma pessoa poder se divertir e poder fazer amizades a partir daí. E não o contrário. Eu lembro-me quando foi na altura de virada de 99, 2000, em que o futebol era muito violento. Em que em Portugal, as claques, muitas pessoas mais violentas se juntavam às claques e depois queriam fazer todo aquele hooliganismo dentro do jogo. Atiravam coisas para os jogadores, atiravam coisas para a parte do adversário. Houve até um morto quando atiraram um flare, daqueles que vai para o ar, de sinalizar no meio do mar um barco, e esse flare depois matou uma pessoa do outro lado. E lembro-me no meu estádio em Coimbra, eles chegaram até a considerar criar um fosso para separar os espectadores dos jogadores, para manter os jogadores em segurança. Portanto, isso foi uma altura muito maluca que andou em 2000, em que parecia ser um problema generalizado, não havia solução à vista. E felizmente, passado 3 ou 4 anos, tudo isso desapareceu por completo. Ou seja, hoje em dia já não se vê esse tipo de problemas num jogo aqui. Portanto, eu não sei, às vezes parece que são vagas que aparecem. esse jogo Angola e Portugal, a lembrança que eu tenho da memória da Copa de 2006 foi uma propaganda da própria TV Globo que disse que Angola, Portugal e Angola tinha essa questão no português e na bola. Eu lembro disso como se fosse ontem, e aqui ficou associada
essa confraternização essa confraternização que tem entre os dois países, né? E pelo visto a reação foi diferente do que se esperava de Angola, né? Eu lembro pouco do jogo, né? O, mas eu pessoalmente vi como se fosse a união entre dois países. Sim, bom, o problema de Angola é que gostamos de Portugal, queremos estar toda hora em Portugal, mas às vezes nos deixamos levar pela própria propaganda, né? E depois tem esses episódios que as pessoas querem levar um jogo de futebol para o campo da política, mas felizmente não aconteceu nada, ninguém foi morto, não, mas houve esse impulso de dizer que o jogo é uma espécie de confronto entre os povos, né? Que é desnecessário. Passa a palavra, Fábio. É desnecessário quando desajuda, não é? Ainda por cima. Porque, de resto, é uma boa oportunidade para conhecer os outros países, conhecer os outros jogadores. Eu, por exemplo, nem sequer sabia que o Mantorras era de Angola. Por isso estou completamente abismado. Sempre pensei que o Mantorras era português. Por isso, primeira geração. Estás a brincar comigo, não? Não estou a brincar, não estou a brincar. Fiquei mesmo surpreso. E pronto, nós temos casos assim, sabes? Pronto, não. Nós ligamos muito mais à qualidade. Se bem que os jogadores angolanos que vão jogar para Portugal, geralmente a carreira deles não evolui. Agora, não sei, eu não creio que seja o problema do campeonato português. Pode ser talvez um problema de personalidade individual ou uma mudança de estilo de vida muito forte, né? Porque eu lembro, foi o Mantoras, um outro rapaz que foi acabar no Bética, acho que é o Manucho Gonçalves, Okay. também passou por Portugal. E, ou seja, começam a jogar bem em Angola, quando transferem para Portugal, se perdem. Eu acho que também, Fábio, o Brasil também tem um pouco disso, que eu me lembro o caso do Robinho, né? Que era a grande esperança, mas depois de transferir para a Europa desapareceu. Ou estou equivocado? Pelo pouco que acompanho de futebol, o Robinho não conseguiu se destacar no continente europeu, né? Embora fazendo contraponto, o Brasil teve, de certa forma, jogadores que são expressivos, né? Que também se destacaram no continente europeu, né? Como o Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. O próprio Neymar, que, embora tenha as suas polêmicas, quando esteve no Barcelona, conseguiu ser aí campeão europeu, campeão do mundo. E acredito que teve até um fato do jogador chamado Marcelo, que joga na seleção brasileira, e ele disse que perguntaram a ele se o Brasil realmente tem muito craque, muito jogador bom. Aí ele falou que parece que o Brasil tem recordes de jogadores no continente europeu. Mas eu discordo dessa narrativa, porque acredito que o próprio Marcelo, por exemplo, foi para a Europa muito novo, né? E conforme eu sempre falo, eu digo que eu digo que o negócio é não valorizar o mercado interno, né? Como eu já disse para você, mas também disse de uma forma subliminar, mas disse também para o meu amigo Antônio, o Jorge Jesus ele é subversivo, porque a proposta é formar um mercado interno competitivo aqui no Brasil, né? É uma pessoa que, de certa forma, superou todas as minhas expectativas, né? Então,
Eu acredito que o que falta ao Brasil é o que já tem em Portugal, que é fortalecer o mercado interno, né? Eu não sei, aí eu vou ter que te perguntar, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é resultado dessa valorização do mercado interno ou é uma ponta fora da curva, porque se subentende que talvez no contexto europeu o Portugal não é tão forte assim no futebol. E a lembrança que eu tenho é que os destaques que Portugal teve em Copa do Mundo, a maioria dos jogadores da, vieram das colônias, como por exemplo Eusébio. Sim, sim. Bem, Portugal sempre teve jogadores de fora, da lusofonia, e da nossa parte são portugueses. Portanto, é muito difícil depois distinguir e dizer que vieram de fora. Mas o caso do Ronaldo não é o único. Antes disso nós tivemos Luís Figo, tivemos outros tantos jogadores que se destacavam lá fora. Agora, o Ronaldo é preciso ver uma coisa em contexto. Em Portugal o futebol traz muito dinheiro. Só para dar uma ideia, é bastante comum que um jovem de 18, 19 anos comece a receber, por exemplo, 15 mil euros por mês de ordenado, limpos, porque não paga impostos sobre isso. Portanto, eu consigo imaginar alguém que venha do Brasil, que venha de Angola, e começa a receber tanto dinheiro, e é jovem, e quer viver a vida, não é verdade? Então começa a sair à noite, começa a investir no Mercedes bem caro, começa a investir nas meninas, por aí em diante. É fácil perder. Isto é muito convidativo. E eu lembro-me na altura que o Ronaldo foi uma exceção, porque ele vinha de uma família muito pobre, na Madeira. E, e apesar de já ter muito sucesso em Lisboa, de já ter um bom ordenado, ele sempre se privou dessa vida noturna, dessa vida de lazer. Ou seja, ele era o tipo de pessoa que, em vez de sair à noite, ele continuava a estar à noite no estádio a praticar, sempre a viver no mesmo apartamento, apesar de já fazer dezenas de milhares de euros por mês, e nunca a perder a cabeça. Portanto, esse sentido de disciplina que o próprio rapaz, o Ronaldo, tinha, acho que foi a grande vantagem para depois o tornar um profissional 300% focado, tal como se viu. Portanto, é aquela grande diferença que fez depois o Ronaldo distinguir-se muito mais que o resto. Agora, fora desse Ronaldo, que foi a exceção a nível mundial, depois, o nível de futebol é muito agressivo em Portugal. Ou seja, não é um futebol tão bonito, se calhar, como em Espanha, onde em Espanha é muito mais elaborado, muito mais pensado. Portugal tende a ser um jogo muito mais bruto, em que vale tudo e não existe propriamente uma beleza de jogo. É apenas como é que nós conseguimos lá chegar, mesmo que o jogo seja muito aborrecido, ou a estratégia de jogo para ganhar seja muito desgaste e não tão encantadora de olhar. Portanto, eu acho que Portugal tem essa faceta, que é, por um lado, se uma pessoa é jovem, vem para lá e recebe muito dinheiro. Por outro, o jogo em si não permite evoluir muito. Não é um jogo como se vê no futebol inglês, no futebol italiano, no futebol espanhol. Ou seja, um jogador para sair de Portugal, após se habituar a jogar à moda portuguesa, tem muita dificuldade de entrar, por exemplo, num jogo inglês ou num jogo italiano. Portanto, são modos de agir completamente diferentes. O que também pode explicar quando alguém, por exemplo, vai de Angola para Portugal e depois tem dificuldade a ir passar por outros campeonatos. Não sei, digo eu, é a opinião que eu tenho. O que é que vocês acham? Creio que faz sentido. Essa diferença do meio social e a diferença do campeonato pode explicar porque é que os jogadores angolanos têm dificuldade de transitar. Mas como o Fábio disse, essa diferença entre o mercado interno e externo, eu concordo com essa visão, porque vamos trazer para o basquetebol, né? Este ano houve um angolano que pela primeira vez foi selecionado para jogar na NBA nos Estados Unidos, né? Bom, todo mundo está a celebrar. Mas o que se passa é aquilo que o Fábio disse. O rapaz nasceu em Angola, mas estudou nos Estados Unidos desde criança, esteve no sistema de ensino de lá e foi por meio da universidade que ele entrou na NBA. Então, tá bom, ele é angolano, mas o que lhe possibilitou ele chegar até onde ele chegou foi uma estrutura
americana, não é uma estrutura local nossa. E os nossos jogadores de basquetebol que fizeram teste para a NBA, como o Vitor, passa-me o nome, mas enfim, tivemos 2 candidatos. Eles não foram selecionados. Então, há essa coisa, né? Há esse mercado interno que a gente deve valorizar, e eu acho que é um pouco se enganar, dar muito valor quando é angolano, é brasileiro, mas se viveu lá, cresceu lá e o seu progresso foi por causa do sistema daquele país, o facto dele chegar longe não significa que nós estamos a melhorar o nosso mercado interno. Não sei se é um pouco essa a ideia, Fábio, não? Aqui no Brasil tem jogadores brasileiros que também competiram na NBA, como o próprio Anderson Varejão, o, se não me engano, tem outros jogadores, mas que a lembrança que eu tenho começaram aqui do Brasil e com a estrutura que tem aqui, né? No caso, o basquete brasileiro ele se estruturou porque teve problemas administrativos e eles fizeram, como é que eu posso dizer, um campeonato de basquete nos moldes da NBA, tanto que o nome se chama NBB, que é o Novo Basquete Brasil, que todo o sistema de organização é americano, né? Embora também no caso da NBB você vê jogadores americanos de basquete que jogam aqui, né? Mas então, pelo visto, bom, aqui no Brasil, acho que eu esqueci de falar sobre a questão do esporte de forma geral, né? Eu tenho o vôlei, né? O vôlei brasileiro sempre destaque, né? Principalmente porque conta com bons treinadores, como o próprio Bernardinho, né? Tem o basquete, que aí eu não sei como é que está o rendimento. Eu sei que tem jogadores como o próprio Anderson Varejão, né? E, e tem o futebol, né? Embora o Brasil também tenha como destaque a questão do judô, que mais conferiu medalhas olímpicas, medalhas olímpicas em toda a história, né? E o futebol, como a gente já falou, né? Como nós já conversamos, né? Mas sobre o basquete, realmente teria que aprofundar a pesquisa e estudar mais, né? Mas eu pergunto pro Brito como é que está o basquete e o vôlei em Portugal. Boa pergunta. De basquete conheço muito pouco em Portugal. Portanto, também se ouve muito pouco em Portugal. É muito raro nós estarmos a falar de outros desportos por lá. E se abrir o noticiário em Portugal, à hora do almoço, quase certeza que 10 minutos serão utilizados para falar de futebol. Portanto, durante o espaço das notícias. E depois é utilizado um bocadinho para falar dos outros desportos todos a nível mundial. Quando eu ouço falar de basquete, geralmente é algo que aconteça nos Estados Unidos ou no Canadá, mas nunca em Portugal. Então vamos Eu falar. conheço pouco de Vai. vôlei, conheço pouco de vôlei português, mas tivemos uma pequena polêmica essa semana que, afinal, a transportadora aérea de Angola, TAG, patrocina uma equipe de voleibol em Portugal. Então, aqui estamos em crise, não tem dólares, mas temos dólar para patrocinar a sobrinha do Brito, né? É uma equipe Aham. feminina.
Se fosse até uma equipe feminina de voleibol brasileiro, vou entender. Elas são lindas, merecem. Mas portuguesas, pá, não sei, não. Pronto, são prioridades, né? Sim. Bom, no basquete, vou só fechar só com uma coisa. Os dois jogadores que fizeram teste na NBA foi em 2004 o Gerson Monteiro e em 2007 o Olímpio Cipriano, né? Que eram dentre sempre os 5 melhores jogadores, mas os dois falharam. E um outro fenômeno que nós temos no basquete é que as equipes angolanas contratam jogadores da NBA para vir jogar aqui e tem sido menos troca de experiência e mais eles tentarem ganharem o campeonato de forma mais fácil, né? Eu não sei se vocês também têm, se no Brasil também tem essa tendência de ter jogadores de fora virem jogar no vosso campeonato, mas não só jogadores vir de fora, mas serem pagos valores exorbitantes, né? Porque nós já tivemos o caso dos jogadores de basquete, alguns são pagos valores elevados, 100 mil, 150 mil dólares por mês. E também tivemos o caso do Flávio, né, que veio jogar aqui e a quem não se pagou o salário. O caso agora está no tribunal da FIFA, né, pelo tal Beto Kangama, né? Trouxe aqui o Fábio para vir jogar e não lhe pagou. O Fábio. Então, vocês também têm esse caso, Fábio? Eu não acompanho, pelo que eu sei, no caso do basquete, você tem americanos que vêm para cá, mas eles não são nenhuma excepcionalidade em relação ao clube que joga, né? Principalmente no Flamengo, né? Flamengo, se não me engano, o time do Flamengo de basquete e tem americanos, mas os destaques são brasileiros, né? Você vê aí, pelo menos há um tempo, tinha o Leandrinho, tinha o Marcelinho, então você tinha jogadores de basquete que eu posso dizer com certeza é que o Brasil o Brasil tem jogadores de luz própria no, no seu, no, no seu basquete e os americanos vêm apenas para complementar, né? E, bom, aí eu venho falar, falando sobre o esporte na lusofonia, e aí eu venho a perguntar se, como é que eu posso dizer, eu acredito que, vou fazer uma provocação aqui, eu acredito que os demais países da lusofonia também, porque a responsabilidade para os grandes eventos esportivos que aconteceram e bem aconteceram, em, seja nessa década e também na década de 50, os grandes eventos esportivos só o Brasil organizou, né? Então eu faço a provocação que essa responsabilidade também tem que vir para a lusofonia. Bom, sim, eu acho que o Brasil, pelo menos no futebol, com a revolução que houve com o Pelé, trouxeram um novo dinamismo ao futebol, né? Acho que, mas não é só o Brasil, porque também tiveste o Maradona, a Argentina, então impulsionaram um novo espetáculo de futebol, mas eu creio que desde a Copa do Mundo do jogo do Brasil-Alemanha, está claro que os europeus pegaram o espetáculo e perfeccionaram, né, a parte técnica. Bom, se a lusofonia é responsável pelo futebol, acho que os europeus ainda estão a liderar na parte técnica. O que é que tu achas, Brito? Bem, connosco a grande dificuldade que nós temos é sempre, nem é tanto na parte técnica que os treinadores conseguem ir para fora, mas eu diria talvez é ir além do individualismo.
Da nossa parte, não se treina muito em equipa, que é um grande defeito. As pessoas são muito individualistas, normalmente, temos vedetas, mas nunca conseguem trabalhar como uma equipa. Isso nota-se tanto no basquete como depois no futebol, em que tens sempre caras conhecidas até certa altura, mas fica muito difícil ver uma equipa propriamente a destacar-se e a trabalhar em conjunto. O que é um bocado diferente daquilo que eu vejo aqui na Alemanha, onde existe menos ego e onde existe mais partilha de responsabilidade e de atividades. Ou neste caso, de protagonismo. Mas pronto, é mentalidades, não é? Bom, eu acredito que em termos de eventos esportivos, as maiores conquistas da lusofonia, com certeza, foram as duas Copas do Mundo que o Brasil realizou, 1950 e 2014, e maior ainda as Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? Então, vocês concordam para poder prosseguir essa conversa? Para as Eu lembro-me da Copa Olimpíadas. do Brasil. Oh, Podes prosseguir primeiro. Bem, as Olimpíadas no Brasil foram memoráveis, sem dúvida nenhuma. Por isso, e também os jogos de futebol, sempre que são no Brasil, também o mundo inteiro olha. Por isso, eu creio que, pronto, Portugal agora está numa boa série, conseguiu ser campeão da Europa anteriormente, depois também consegue ser tempo de prestações, mas mesmo assim não sei. Eu sinto pena que não exista mais campeonatos entre a lusofonia, por exemplo. Em vez de ser sempre só uma coisa mais a nível global, mais entre nós, e conseguimos ter bem, pelo menos voltar a colocar as pessoas juntas e olharem mais umas para as outras dentro dos respectivos países. É isso que eu acho pena. E assim, seria muito bom, porque nos encontramos pouco nos campeonatos gerais, né? Agora, para a organização dos eventos, Fábio, será que vocês tiveram o mesmo problemas que a Grécia teve com os estádios? Porque a Grécia construiu os estádios para as Olimpíadas, depois acabou em dívida e os estádios acabaram não sendo usados. Porque cá em Angola, também organizamos um campeonato africano de futebol como uma maneira de mostrar uma nova imagem ao país, mas a maioria dos estádios nem sequer são usados, estão em ruínas e nós ainda ficamos por pagar a dívida por causa disso tudo, né? Não sei se vocês... A de 50, não sei se ainda é relevante, né? Mas a Copa do Mundo e as Olimpíadas, qual foi o seu impacto nas finanças públicas e no país em geral? Bom, a gente tem que ver dois cenários em relação à Copa do Mundo e as Olimpíadas que aconteceram no Rio de Janeiro, que acredito que são, em termos de eventos esportivos, as maiores vitórias da lusofonia, né? E espero que no poder, antes de eu morrer, poder ver uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, tanto em Portugal quanto em Angola, é, e mais lusofonias, né? Embora se a gente tivesse um país já unificado, uma lusofonia unificada, talvez você poderia fazer uma Copa do Mundo em vários países. E embora seja talvez um pouco mais difícil, mas isso se pode planejar, as Olimpíadas, seja se fosse no Rio de Janeiro, ou se fosse em Lisboa, ou se fosse em Luanda, poderia ter cidades sedes nos, nos países da lusofonia, né? Mas eu acredito que, respondendo a sua pergunta, o Brasil teve um cenário antes do golpe, né? Que teve um momento que o Brasil, no tempo do governo do presidente Lula, respirava um protagonismo muito grande, tinha uma economia sólida, e teve aí o desastre que nós vivemos, né? Que entrou essa questão de guerra híbrida, a questão de um governo golpista, né? Que realmente
os investimentos que se teve, que se esperava do legado olímpico, falando só do legado olímpico, o que se esperava do legado olímpico antes do golpe e depois do golpe, realmente o que se esperava antes do golpe era aumentar os investimentos em esportes. O Brasil teve um investimento de R$ 1 bilhão para se preparar para os Jogos Olímpicos e o Brasil esteve aí em 13º, que é o maior rendimento do Brasil em Jogos Olímpicos. Então, se nós tivéssemos, ou quando nós voltarmos, procurar investir maciçamente no esporte, principalmente para você educar bons cidadãos, mas também você valorizar o esporte de ponta como uma consequência, né? E você utilizar os espaços esportivos para o bem da população, né? Então, acredito que existe o protagonismo do Brasil, principalmente no governo Lula, que levou os grandes eventos no Brasil e, e depois esse cenário de golpe que a gente vive, que talvez, para mim, o recado é muito claro, porque quem estuda a história do Brasil, existe as forças externas, mas também as forças internas que não desejam o protagonismo do Brasil. Em relação ao que o Brito disse, se eu não sabia que existia se já houve algum torneio de futebol ligado ao país da lusofonia, mas acho que você poderia pensar, assim como aqui tem a Copa América e na Europa tem a Eurocopa e na África tem a Copa Africana, a Copa da África. Acho que o nome é Copa Africana de Nações. Então eu acho que isso se poderia, se já existiu, se poderia pensar numa volta. Eu acho que se existir essa Copa da Lusofonia, eu proponho que seja para as seleções de menos 21, menos 22. Porque depois dos 22 viram bêbados e já não aprendem mais nada. Eu, por acaso, concordo com isso. Não talvez por esse motivo, mas porque a malta mais jovem, não é? Ainda é um bocado mais pura, porque a partir dos 22, 23 és um atleta de alta competição, altamente profissional, e já não vais estar com o coração no jogo, já não tens muito a provar praticamente. Eu lembro-me do desconforto que causava na seleção normal, em que quando o Ronaldo chega ao estádio de futebol, no meio do interior de Portugal, em vez de ir no ônibus ou autocarro, como o resto da equipa, ele vai de helicóptero. E isso causa já muito desconforto, esse tipo de diferença social. Agora, numa competição mais jovem, com talento novo que ainda está por conhecer, eu acho que era capaz de ser muito mais interessante dar uma hipótese à malta nova, até para a internacionalização. Portanto, serem conhecidos no Brasil, serem conhecidos em Portugal, Portugal serem conhecidos no Brasil, do Brasil serem conhecidos em Angola. Eu acho que isso seria, e não só por estas três, pelo Triângulo, mas também por outras terras, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor, até Macau, ou seja, terem uma hipótese de ver o mercado de jogadores e dar uma hipótese interna de jogadores também ter essa mobilidade. Eu acho que era capaz de ser uma boa iniciativa. E, Fábio, falaste em investimento, né? No esporte, né? Tipo, é uma coisa que muitas vezes se fala assim de boca para fora, né? Os políticos especialmente adoram falar de investimento em isso e aquilo, mas em futebol e no desporto em geral tem esse valor que tu falaste, que é ajudar a criar melhores cidadãos, né? Porque o desporto pode trazer disciplina, um senso de disciplina, dever, lealdade, coisas que às vezes essas crianças podem não aprender na escola, né? Então
infelizmente tem um lado do espetáculo que é utiliza-se o desporto, né, para aquilo que os romanos diziam, né, o circo e o pão. O futebol é o circo para distrair o povo, as massas, mas sem esse aspecto, só o aspecto de dar um senso de disciplina à juventude é um bom investimento. E se houver essa cooperação pela lusofonia, pelos jovens, podemos partilhar muito mais antes que os vícios se manifestam, como diz o Brito. Problema se pensar essa Copa de Futebol da lusofonia evitar que só o Brasil e Portugal ganhem essa Copa, né? Teria que se qualificar internamente, como o Brito disse. Uhum. Bem, como são jogadores mais novos, não é? Não são tão profissionais ao topo de carreira. Isso é uma grande vantagem. E pronto, mas já sabe quem é que vai ser sempre os favoritos, não é? A densidade populacional ajuda também muito e o profissionalismo, ou pelo menos a tradição. Isso é sempre o fator de vantagem. Mas, de qualquer maneira, em Portugal, por exemplo, quando nós temos o nosso torneio nacional, creio que no Brasil também existe, não sei, em Angola, mas nós temos uma taça em que todos os clubes de futebol participam para ganhar essa taça, independentemente da categoria. O que é que isto quer dizer? Que, por exemplo, um clube de futebol do Penafiel, que é uma terra que se calhar nunca ouviram vocês falar, ou o Barcelos, assim no meio do nada, tem uma hipótese de ganhar a Taça de Portugal. E às vezes acontece, em que, pronto, só se esforçam mesmo de corpo e alma só para esse objetivo e conseguem passar à frente de tudo e todos e realmente ganham a final, ou pelo menos chegam à final. E claro, ganham bastante notoriedade. Portanto, o futebol nisso também consegue ser um grande equalizador, não é? Dá uma hipótese bastante justa às equipas de melhorarem. Além de, por exemplo, imaginem uma equipa de futebol em São Tomé e Príncipe poder jogar contra uma equipa de futebol do Brasil. Só a nível de preparação, de experiência, de prática, isso também vai fazer com que São Tomé e Príncipe evolua bastante, não é? Uma pessoa normalmente aprende muito a ver os outros jogadores mais profissionais a jogar com outras técnicas. Portanto, eu acho que isso seria interessante, a nível de ver qual é que seria a reação. Além de que, claro, teria muita gente a olhar, não é? Seria sempre divertido e muito mais animador. Se é para haver pão e circo, ao menos que seja assim, uma coisa que também possa ser útil, não é? Olha, esse aspecto de dinamização é verdadeiro. Eu estudei no Instituto Nacional de Petróleos aqui em Angola e nós tínhamos alguns colegas que vieram de São Tomé, que lhes deram uma bolsa para estudarem lá conosco. E tínhamos um deles era um jogador profissional. Jogava mesmo numa equipe profissional de São Tomé, mas ele abandonou para vir estudar petróleos. E você via que tinha muita diferença entre nós quando jogávamos na escola, né? E dava para ver que ele tinha muito que ensinar. Então, essa partilha, especialmente entre jovens, é mesmo benéfica. E agora, se toda hora só vai ganhar um país ou outro, isso depois com o tempo vai se resolvendo, né? À medida que as pessoas criam experiência, criam laço, aprendem, o problema depois se resolve. Então, não tem problema, Fábio. As primeiras 15 taças vamos já escrever Brasil antecipadamente. Não. Espécie tão fácil. Isto vai dar luta. Por isso. E Angola também teria boas hipóteses. Isso. Sim, Angola tem boas hipóteses. O nosso problema é a falta de meios. Uhum. Assim, Fábio, estava a dizer? Olha, eu acho que pelo rendimento da seleção brasileira, principalmente nos últimos amistosos, eu não sei se o Brasil, não sei se o Brasil vai ser campeão tantas vezes assim, não, hein? Porque realmente o que se vê no Brasil é a qualidade dos treinadores brasileiros são ruins, né? O Jorge Jesus prova isso, que a qualidade dos treinadores brasileiros estão ruins. Eu espero que o Jorge Jesus vá para a seleção brasileira,
porque realmente eu concordo com o treinador Jorge Jesus que a qualidade dos treinadores, de certa forma, caíram muito, né? Se teve uma certa queda. Eu discordo um pouco da narrativa quando se diz. Isso aí eu falo dentro de uma experiência brasileira, porque pelo que se vive aqui, que coloca o futebol como se fosse uma alienação, porque o que se vê aqui no Brasil é que a guerra híbrida que nós vivemos aqui em nosso país prova que é alienação pela política, que são estratégias de alienação pela política, no sentido de distrair a população em relação ao, aos verdadeiros objetivos da política, como, por exemplo, distrair a população a respeito da entrega da riqueza nacional, a questão dos direitos trabalhistas, previdenciários, e aqui se vê, como diz o, Rômulo, o Rômulus Maia na comunidade do Expresso, existe uma cismogênese, toda uma manipulação, em que o grupo do Bolsonaro fala geralmente sobre temas comportamentais, contra comunista, e aqui tem um grupo dos identitários que procura rebater o Bolsonaro, e tudo isso é estratégia de distrair a população. Então, o que eu quero dizer é que você pode ter alienação também pela política. Bom, o show é sobre desporto, mas eu só vou dar uma parêntese. Eu concordo que a própria política em si pode ser uma alienação, um espetáculo, né? Uma falsa oposição entre. Eu estava aqui a ler um livro que o título do livro é Contra o Discurso Intimidante, e ele fala mesmo disso, que você apresenta às pessoas duas alternativas falsas, exclui todas as outras e pões a discutir isso. Nós cá também em Angola temos isso, porque estão em oposição, mas concordam no essencial. Ou mesmo que se não concordam no essencial, mas não tratam dos problemas de fundo, né, que o país tem. Então a política também pode servir de alienação. Eu acho que o Brito também tiveram uma semana agitada aí nesse tópico, não? Isso por aqui é constante. E quanto à bola, a bola e a política estão muito ligados. Por isso, no governo anterior do Estado Novo, o Estado Novo patrocinava o Benfica para poder ser o desporto do povo, para entreter o povo. Após o golpe de Estado, o novo governo patrocina o Benfica para ser o desporto do povo. Ou seja, é engraçado ver como é que se muda tanto, mas depois fica tudo na mesma. Em que a ideia é conseguirem muitas vezes tapar os próprios defeitos de um governo usando o desporto. Só para dar uma ideia, o presidente do Benfica está a dever qualquer coisa como 400 milhões de euros que pediu de empréstimo ao Estado português para uso pessoal. E não há forma de recuperar esse dinheiro desse senhor. Portanto, 400 milhões de euros. E, no entanto, o Benfica continua a ganhar taças, juntamente com o Porto, juntamente com o Sporting, e que sempre que cada um desses clubes joga é o suficiente para afastar então a voz de qualquer outro problema que esteja a acontecer. Portanto, a ligação política e futebolística é inegável, não há hipótese. Temos aqui outro caso em Portugal, de um senhor chamado Carlos Pinto, e o que aconteceu foi que ele era um hacker e andou a tirar os segredos de vários bancos e também a fazer chantagem a esses bancos, mas mais importante, conseguiu tirar informações sobre ilegalidades que um desses clubes de futebol, o Benfica, estava a fazer. Houve um mandato de extradição, conseguiram executar esse mandato de extradição e mandá-lo para Portugal, e esse rapaz, um jovem, por tais crimes, foi colocado em
prisão solitária durante meses a fio. E o que é prisão solitária? É sem qualquer acesso a outras pessoas e com comunicação muito restrita. Isto é um tratamento muito pior do que se dá, por exemplo, a um assassino, do que se dá, por exemplo, a quem rouba dinheiro de uma empresa. Foi assim um tratamento muito desproporcional. E muita gente aqui dizia que era intencional estarem-no a colocar em solitário para ver se ele se suicidava, o que não aconteceu. Mas dá para ver que quem se mete com um clube de futebol, a consequência por parte do Estado é muito pesada. Ou seja, uma mão completamente descabida. Portanto, eu acho que a tendência será para continuar. Não vai assim mudar. Essa manipulação de política e esporte, isso aconteceu na ditadura militar e recentemente o Bolsonaro quer conquistar as torcidas. No estado de Minas Gerais, por exemplo, isso é muito comum na associação entre o PSDB, que é o partido do Aécio Neves, né? PSDB é o Partido Social, o suposto Partido da Social Democracia Brasileira, com presidentes de clubes para ver se consegue votos, né? O que eu gostei é que quando o Facebook do Flamengo postou que o Bolsonaro foi ver o jogo do Flamengo em Brasília, teve aí repercussão negativa. Epá, em política é como no amor, né? Tudo serve ou tudo vale, né? Nisso que dizem. Bom, e eu já falei essa ligação política e desporto em Angola no princípio, mas só para reforçar, né? Como eu disse, as empresas públicas aqui sempre patrocinam os clubes e são sempre esses 5 clubes que ganham a taça, né? Três clubes, né? O 1º de Agosto, o Petro de Luanda, o ASA, o Inter, né? E são sempre estes que ganham. E você vê mesmo essa ligação entre o desporto e a política ao ponto que as outras cidades onde há poucos problemas políticos, tipo, por exemplo, Benguela ou Lubango, dificilmente têm equipes de futebol. E são criadas, às vezes, em zonas em que, no norte em Banza Congo, o MPLA perdeu o número de votos na eleição passada. E, estranhamente, a partir daí começaram a patrocinar o Beto Kangama, que diz que é do norte, e também patrocinaram uma equipe de futebol em Bazacongo, Santa Clara de Cássia. Então, onde não há problemas políticos, não há equipes de futebol. Então, isso faz um pouco paralelo com o Bolsonaro, como disseste, né? Então, ele é uma maneira de tentar ter uma ligação não política com as pessoas, porque, vamos ser sinceros, ligar o telejornal e assistir o que dizem, muitas pessoas já estão vacinadas contra esse tipo de propaganda. Talvez a propaganda pelo desporto é uma das vias alternativas. Uhum. Nós, no nosso caso, é só mesmo com o futebol que eu vejo isso. No Brasil, eu acho que, não sei, tenho a impressão que no Brasil não é tão importante o futebol atualmente, para efeitos políticos. Foi para a Copa, sim senhora, mas a nível de clubes de futebol, vocês sentem isso? Que existe um clube de futebol ou dois que sejam apoiados só para fins políticos? Tem esse tipo de conceito aí no Brasil? Porque o Brasil é muito maior, não é? Portanto, é mais difícil, se calhar, ter um único clube. Existe, porque só para você ter uma ideia, o prefeito de Belo Horizonte foi presidente do Atlético Mineiro, né? Então, e já hoje, talvez no Rio de Janeiro, às vezes você vê dirigentes esportivos que são eleitos deputados, né? Mas mas como é que eu posso dizer? O Bolsonaro dizem que ele quer fazer um controle ideológico na CBF e pelo que se mostra, pelo que se mostra,
existe uma certa rejeição. Ele na semana passada foi ver um jogo do Santos, né, que é o Santos do Pelé, né, é, e o Jorge Sampaoli, que é o técnico, não quis recebê-lo, né? Você teve recebê-lo. Bom, antes de encerrar, eu fico feliz de saber que nós vamos ter um blog com o endereço ainda está por se definir, né? Mas eu acredito que o blog pode chamar várias pessoas para escrever artigos. Uhum. E eu acho que é preciso, faz falta. Nós não temos muito esta interação entre lusofonia, só acontece geralmente a nível de governo, não é? Ou assim uma coisa mais formal, mas as pessoas entre si juntarem-se e partilharem suas perspectivas é bastante raro de encontrar. Sim. E ainda sobre esse tema, talvez para outro programa, eu iria propor que a gente falasse sobre a influência do futebol na dinâmica na dinâmica social, né? Por exemplo, quantos jovens se focam no desporto com a esperança de ser a próxima estrela do futuro, ser o próximo Robinho, o próximo Ronaldinho Gaúcho, ou o próximo Ronaldo, né? Porque esse é um sonho que eu vejo, às vezes, que é vendido às pessoas. Não sei bem em que proporção nos diferentes países, mas isso também tem um custo, porque não é todo mundo que consegue ser isto. E em Angola nós temos um fenômeno de jogadores, que os jogadores se esforçam tanto para poderem jogar, mesmo numa equipe nacional ou estrangeira, mas se esforçam demais, porque passa a idade de eles terem uma carreira normal, então alteram a idade nos seus documentos para terem 18 anos, quando na verdade têm 22, 24. Até houve casos de quem disse que tem 20, mas tem 30 anos de idade. Então é um custo, estão a desperdiçar um pouco da sua juventude num sonho que eles não vão conseguir atingir. Bom, mas isso acho que fica pelo próximo programa, né? Porque já excedemos o tempo. Eu acredito que a gente pode falar várias coisas sobre esporte com o tempo, né? Acredito que talvez se, se a lusofonia tivesse uma tomada de consciência muito boa, nós poderíamos ter, como tem aqui no continente americano, é, acredito que vocês já ouviram falar que aqui tem os Jogos Pan-Americanos, que são os Jogos Olímpicos de toda a América, né? A última edição foi em Lima, que é onde o Flamengo vai jogar amanhã às 16 horas contra o River Plate. Então, acredito que se tivéssemos uma tomada de consciência muito boa, se houvesse essa tomada de consciência da lusofonia, eu acredito que, além dos recursos do pré-sal, do petróleo brasileiro, servir para induzir o desenvolvimento também na África e também em Portugal, principalmente para saúde e educação, nós poderíamos ter uns Jogos Olímpicos dos países da lusofonia, né? Eu acho que era boa ideia. E o interessante era ver como é que nós conseguimos propor isso, por exemplo. Porque da parte de Portugal haveria interesse. Isso eu sei. Tudo o que é jogo, nós estamos interessados. E uma taça de lusofonia seria bastante interessante. Ou seja, a mesma coisa para animar as pessoas. Então, acho que encerramos, né? É, contamos com a presença das próximas pessoas. Então, vou deixar espaço para vocês para as considerações finais, antes de encerrar. Bem, da minha parte foi mais uma vez um prazer falar com vós e espero bem para a próxima semana então. Um grande abraço.
Epá, um prazer por falar de novo com vocês. Até a próxima semana. E eu acho que o desporto seria uma boa maneira de unir nós, os povos, porque muito quer nos separar e apesar da nova tecnologia que permita a comunicação, estamos cada vez mais distantes. E as crianças, especialmente, têm se perdido em um mundo digital e o desporto, apesar dos defeitos, pelo menos pode reunir as pessoas num espaço físico e torcer para algo que traga um instinto de lealdade, de coragem e de perseverança, né? Porque se mais crianças quiserem ser como o Cristiano Ronaldo, apesar dos seus defeitos, seria muito melhor do que ficarem um dia no Facebook. Essa é a minha opinião. E amizades verdadeiras, não é? Também esta é a altura para criarem amizades. Por isso. Muito boa reflexão. Então tá, a gente se despede e, e aí eu sigo na expectativa do jogo entre Flamengo e River Plate amanhã às 16 horas, horário de Brasília. Um abraço a todos.